Peço para que os irmãos abram a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Aos poucos estamos nos aproximando do final deste livro. Hoje trataremos do capítulo 14, nos versículos 53 a 65. Nós estamos no maior capítulo de Marcos, o capítulo 14, o capítulo que trata do sofrimento de Jesus. E esse é o trecho que fala do seu julgamento. Marcos 14, de 53 a 65. Acompanhe com atenção a leitura deste texto, inspirado pelo Senhor a João Marcos, que o escreveu. A palavra de Deus diz assim: E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe, até ao interior do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns testificavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: Profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Até aí a palavra de Deus, vamos orar. Santo Deus, nós estamos reunidos aqui para, nesse instante, ouvir a Tua palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer e ensinar a nós por meio deste texto inspirado. Esse texto difícil de ler, ó Pai, por conta das coisas horríveis que sucederam ao nosso Salvador, mas que possamos aprender daquilo que o Senhor quer, ó Pai, que extraiamos desse texto aqui. É o que nós pedimos ao Senhor, ó Deus. Edifica esta igreja por meio da Tua palavra. No nome de Jesus oramos. Amém. Hoje é um dia especial, né? Hoje a gente fala que é o dia das mães. Eu poderia dizer também que é o dia das nossas juízas. E por que eu digo isso? Se tem algum tipo de pessoa no mundo que tem que ter habilidade para julgar alguma coisa, é uma mãe. E eu devo ter feito a minha mãe participar de vários pequenos julgamentos. Como assim? Na minha infância, na minha pré-adolescência e adolescência, talvez eu não fosse o menino mais quieto. Engraçado que a gente estava almoçando hoje com a minha mãe inclusive encontrou uma pessoa que ela estava viajando lá em Belo Horizonte, uma professora que eu tive, e adivinha o que ela disse? Exatamente isso. O Lucas não foi um menino dos mais quietos. E vira e mexe, chegavam acusações para minha mãe. O Lucas fez isso, o Lucas fez aquilo. Então minha mãe vinha até mim, digamos,
instaurar um processo judicial ali. E como é que funcionava isso? Ela tinha a acusação de alguém, normalmente alguma professora ou algo assim. Às vezes, ela tinha até as provas do crime e certamente as testemunhas. E é por isso que até contando uma história de que eu fazia muito para falar das provas dos crimes, né? Eu sei que tem gente aqui que já fez isso. Quando eu ia no armário ali, quando eu era criança, estava sozinho em casa ou algo assim, catava o leite condensado ali, aí tomava aquela caixinha, aquela latinha. O que você fazia quando terminava? Eu enfiava lá embaixo do lixo, assim, ó, para não ter prova do crime, para quando minha mãe notasse, ninguém ia saber onde estava. Mas, infelizmente, a prova desse crime anda comigo até hoje, né? E é impressionante, não dá para fugir. Quando você faz alguma coisa, sempre vai ter as consequências. Eu até tentava fugir das consequências, né? Minha mãe, e certamente as mães devem lembrar disso quando corrigiam seus filhos, ela perguntava o que havia acontecido antes, né? Ela queria ouvir a minha versão dos fatos antes de ter um veredito daquilo que ela faria. E frequentemente eu tinha o péssimo hábito de ou desconversar, ou então de até mentir, de dar um testemunho falso daquilo que aconteceu. Às vezes a criancinha até acusa o outro, não foi eu não, foi aquele lá. Mas não adiantava, porque toda mãe tem o dom para ser juiz. E ela dava o veredito. Até como diz o ditado, né, a mentira tem perna curta. E ela chegava rápido no entender da minha mãe. E aí, quando isso acontecia, a severidade da consequência aumentava ainda mais por causa da mentira. E, meus irmãos, hoje a gente vai ver um texto de um julgamento também. Mas a lógica do julgamento que está no texto hoje que a gente leu é o inverso dessa história que eu contei. Aqui, os juízes é que dão falso testemunho. Os juízes é que mentem, enquanto a vítima, o acusado, é completamente inocente. A gente vai ver a falsidade desse julgamento hoje. Mas tem a parte boa também do texto para nós. Tal como eu disse, a mentira ela cobra seu preço, ela tem consequências. E o justo juiz sabe de cada detalhe dos fatos. E em breve ele vai instaurar um julgamento final. E toda mentira e falsidade vai cair por terra. São essas duas coisas que a gente precisa ver nesse texto hoje. Em resumo, o texto vai nos ensinar que Jesus ele foi humilhado e condenado injustamente. Mas no fim ele há de se mostrar como o verdadeiro juiz que fará reinar a justiça e a verdade eternamente. Vou repetir. Jesus ele foi humilhado e condenado injustamente, mas no fim ele há de se mostrar como verdadeiro juiz que fará de reinar a justiça e a verdade eternamente. Então vejamos essas duas partes do nosso texto. Vai ser um contraste entre os falsos juízes e seu falso testemunho, e em seguida a gente vai ver o verdadeiro testemunho do verdadeiro juiz, o justo juiz. Então, em primeiro lugar, vamos ver como é que se dá esse julgamento e o falso testemunho desses falsos juízes, aqueles que condenam e humilham a Jesus injustamente. Bom, no texto que a gente viu antes, logo anterior a esse, talvez você se lembre, a gente tratou da prisão de Jesus, lá no jardim do Getsêmani, quando todos os seus discípulos o abandonaram. E Jesus então foi levado como um criminoso por homens armados até os dentes para levar Jesus preso. E a história segue quase que imediatamente depois desse fato. Veja aí, verso 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se
ao fogo. Bom, esses versículos aqui eles dão a exata ideia para nós de que provavelmente foi algo imediato que aconteceu após a prisão de Jesus. Pegaram Jesus preso e foram e o levaram para ser julgado. Por quê? Porque a velocidade com que eles queriam tratar do caso de Jesus é impressionante. Lembre-se, nós estamos na véspera da crucificação. E eles começaram o julgamento agora. E é à noite. Poucas horas depois disso daqui que está acontecendo, Jesus já vai estar na cruz. Veja a velocidade como as coisas andam. Jesus ele passou por uma série de pessoas e instituições para julgá-lo em pouquíssimas horas, devido à velocidade que eles queriam que Jesus fosse morto. E deixa eu deixar isso ainda mais impressionante para vocês e explicar esses julgamentos. Jesus ele precisava passar especificamente por 2 julgamentos. Veja, Jesus ele era judeu ali. Ele estava debaixo do poder ali, ou da lei ali judaica. E a liderança judaica iria então conduzir o seu julgamento, o qual eu vou chamar aqui de julgamento eclesiástico. Era o julgamento religioso, vamos dizer assim, de Jesus, que é onde Jesus está agora no texto que a gente está lendo. Ele está lá no Sinédrio. Sinédrio é a corte máxima, é a Suprema Corte, é o STF dos judeus. Obviamente, a Suprema Corte religiosa ali, eles tratavam de coisas religiosas e até coisas pequenas também ali que tratavam só especificamente dos judeus. Mas o Sinédrio ele não tinha poder para declarar a execução de alguém. Ele não tinha poder para isso. Por quê? Porque eles não eram dono do pedaço todo. Quem liderava toda a região eram os romanos. Então, para Jesus ser condenado à morte, ele precisava passar por um julgamento também da liderança romana. Esse julgamento que eu vou chamar julgamento civil. Só que Jesus não passa só por 2 julgamentos. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus passa por 6 desses. No julgamento eclesiástico, que é a primeira fase, o evangelho de João vai contar a primeira coisa que acontece. Só o evangelho de João registra isso. Jesus ele vai para um homem chamado Anás, e é ele que faz os questionamentos preliminares de Jesus ali no Sinédrio. Essa é a primeira parte. Logo em seguida, Jesus é levado ao sumo sacerdote no Sinédrio, que é onde a gente está aqui em Marcos. Então, a segunda parte, ele vai para o sumo sacerdote. Só que eles não podiam dar o veredito à noite. Então, logo na manhã, se você ver Marcos capítulo 15, versículo 1, você vai ver que Jesus volta com os líderes do Sinédrio mais uma vez pela manhã, para que eles possam ratificar a decisão deles e então enviar Jesus para o julgamento civil. E aí, então, Jesus é enviado a Pilatos. Ele é o governador romano ali da região. Pilatos, então, por sua vez, não se acha ali com capacidade de fazer o julgamento inicialmente de Jesus, e ele envia Jesus a Herodes. Herodes é o representante judeu ali da região dos romanos. Herodes ele também não se sente suficiente ali para tratar do julgamento. Na verdade, ele tem medo de dar o veredito, então ele devolve Jesus para Pilatos. E aí, então, temos o julgamento final, quando Pilatos lava as suas mãos e entrega Jesus à cruz. 6 etapas. E lembre-se, em pouquíssimas horas. Esse momento aqui é à noite, provavelmente de madrugada no nosso texto. E na manhã, ele já estava na cruz. Ou na parte da tarde, mas no início da tarde ali. Meus irmãos, se você ler todos os evangelhos, porque tem textos que só se encontram em um ou outro, você vai ver todos esses julgamentos, do julgamento eclesiástico ao julgamento civil. Em Marcos, a gente encontra um resumo dos 2. A gente vai encontrar o resumo aqui do julgamento eclesiástico no texto de hoje e, no capítulo 15, o resumo do julgamento civil de Jesus perante Pilatos. Mas para fazer isso tão rápido como eles fizeram, eles violaram muitas e muitas leis, cometeram diversas injustiças.
E eu quero mostrar isso para vocês. Acompanhe aí novamente a partir do versículo 55. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam, porque muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro não por mãos humanas. Mas nem assim o testemunho deles era coerente. Marcos já de cara nos mostra aqui, primeiramente, que os acusadores de Jesus, levaram Jesus para ser julgado, mas eles não tinham algo com o que condenar, eles não sabiam com o que eles enquadrariam Jesus para condená-lo. Veja, o texto diz que eles estavam procurando achar alguma coisa para o condenar, mas eles não estavam conseguindo. E além do mais, quando eles, vamos tentar isso daqui, deixa eu dar um testemunho aqui. Jesus falou isso, isso e isso. Marcos complementa para nós que não eram testemunhos coerentes. Não fazia sentido o que eles estavam dizendo, porque eles não sabiam como condenar a Jesus. E aqui nós já temos alguns motivos da farsa desse julgamento. Primeiro, não era um julgamento que visava praticar a justiça. Longe disso. Era simplesmente para condenar Jesus. É perceptível aqui que eles não tinham nenhum critério condenatório. Marcos, inclusive, mostrou isso para a gente em vários capítulos atrás, quando, desde algum tempo, eles já estavam buscando matá-lo. A gente passou por alguns textos ao longo do Evangelho de Marcos, em que os líderes judeus vira e mexe falavam: a gente precisa arranjar um jeito de matar Jesus. A gente precisa arrumar uma forma de matar esse homem. E mais, perceba que o texto mostra um monte de participantes nesse julgamento. Ele mostra os acusadores, ele mostra as testemunhas contrárias a Jesus, ele mostra os guardas lá no final do texto, que bateram em Jesus lá no final. Eles mostram o juiz do julgamento ali, que era o sumo sacerdote. Mas perceba que você não encontra em nenhum lugar uma preocupação para que Jesus tenha uma mínima defesa. Veja como é um julgamento unilateral. É acusação, acusação, acusação. E o réu? Cadê a defesa? Ninguém se preocupava com isso. Além disso, outras coisas mostram que esse julgamento era completamente ilegal. Ele não era só injusto, ele não deveria nem estar acontecendo. Primeiro, segundo a lei dos próprios judeus, nenhum julgamento que envolvesse execução poderia ser realizado à noite, nem em véspera de sábados e nem durante festas. 3 coisas. Qual que era a época que Jesus estava? Estava à noite, era sexta-feira e era Páscoa. Eles cometeram ilegalidades em todos esses pontos. O julgamento não devia nem estar acontecendo. Outro ponto, quando Jesus foi preso, ele não foi preso mediante alguma acusação, porque eles nem têm algo com que acusar. Então ele não foi preso mediante alguma acusação. E Jesus também não foi pego no flagra, fazendo alguma coisa errada para ser preso. Qual foi o motivo de Jesus ser preso? Eles subornaram alguém e alguém o entregou. Esse alguém é Judas, né? A gente viu semana passada. Ou seja, era algo claramente planejado e vil, sujo. A gente lê um texto hoje durante o culto, lá em Deuteronômio, que fala do que Deus esperava na lei dos juízes para julgar o povo. E uma das coisas que está especificamente lá, além de falar o básico, né, que eles deviam ser éticos e julgar retamente, está escrito especificamente lá que eles não podiam fazer nada mediante suborno. Mas para conseguir o que eles queriam,
Eles não se importavam com nada do que estava escrito agora. Um dos argumentos que foi utilizado pelas testemunhas, a gente viu aí no dos versículos 57 a 59, foi algumas testemunhas falando de quando Jesus disse a respeito da destruição do templo. Quando é que Jesus disse isso? Abra sua Bíblia lá em João. Vá um pouquinho para frente aí na sua Bíblia. João capítulo 2, versículo 19. Passa aí 2 livros, a gente está em Marcos, depois vem Lucas e depois vem João. Logo no capítulo 2, versículo 19, é o que Jesus disse que eles estão acusando Jesus aqui. Olha o que diz lá. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais... Acho que eu peguei aqui o texto errado, deixa eu só olhar aqui. Versículo 57, João 2, 19. Eu acho que eu abri certo aqui. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Eles estão falando aqui, então, de homens que estavam julgando Jesus de forma incorreta, de forma errada. As obras deles eram más, eles não tinham boas intenções em dizer aquilo que eles estavam falando a respeito de Jesus. Eles estavam acusando Jesus de dizer algo e era algo completamente incoerente. Jesus ele não disse que destruiria o templo. A gente viu isso logo antes em Marcos, bem no inicinho do capítulo 13. Ele não está falando ali exatamente nessas palavras, mas é nesse texto em que Jesus diz, Marcos 13, ele diz, Marcos 13, versículo 2, mas Jesus lhes disse: vês estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, Jesus em nenhum momento falou que ele ia destruir com as próprias mãos o templo. Em nenhum momento ele diz isso. Mas era o que eles estavam acusando Jesus aqui. E o que a gente sabe também que se refere a esse texto? Quando Jesus diz, mas eu o reconstruirei em 3 dias. Jesus está apontando para a ressurreição em seguida. E um segundo erro ainda dessa acusação que fizeram a Jesus. Por mais que Jesus tivesse dito aquilo, condenar alguém à morte por uma coisa que foi dita e não executada, porque Jesus ainda não tinha destruído o templo, segundo eles estavam dizendo, é um completo absurdo. Como é que você condena alguém a uma execução, alguém que não cometeu o crime, só disse? E Jesus nem havia dito aquilo que eles estavam dizendo. Erros atrás de erros, falso testemunho, injustiças. Esse era o tratamento que Jesus estava recebendo nesse julgamento, proveniente da inveja e orgulho daqueles homens. Fica claro aqui que legalmente Jesus estava sofrendo uma injustiça. Mas eu quero dizer para vocês que esse não é o coração da questão. Hendrickson, um comentarista, ele diz que a real questão não é que eles queriam julgar Jesus ali agora, é que há muito tempo eles já tinham decidido o veredito que eles queriam para Jesus: a morte. E o motivo por trás dessa decisão era inveja. Como assim? Jesus, ao longo de todo o evangelho, eles havia desmascarado aqueles homens. Aqueles homens estavam perdendo prestígio por conta de Jesus fazendo verdadeiras acusações sobre o proceder deles. Enquanto Jesus crescia em fama ali na região, aqueles homens estavam com raiva e inveja de Cristo. Mas, meus irmãos, eu preciso dizer uma coisa.
Quantos de nós jamais recorremos a falsos testemunhos para tentar nos dar bem em alguma coisa? A gente não pode dizer que se a gente estivesse no lugar desses homens do Sinédrio, a gente teria feito diferente. O falso testemunho, ele é aquele que está envolvido no 9º mandamento. Não dirás falso testemunho. E a gente quebra esse mandamento tantas e tantas vezes, mentindo para ganhar alguma coisa, distorcendo as palavras de alguém quando a gente dá esse falso testemunho. Quando você condena alguém sem lhe dar o benefício da dúvida, inclusive eles estavam fazendo isso com Jesus. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente escuta alguém e na nossa cabeça a gente já tem o julgamento próprio, sem nem ouvir o outro lado da história. Especialmente se for um desafeto nosso que estiver envolvido. Falso testemunho também é fofoca, calúnia. O que é calúnia? Divulgar algo falso sobre alguém. Quantas vezes, sem nem ter provas, a gente já sai falando algo para ganhar o nosso ponto? Meus irmãos, a justiça corrupta desse mundo, ela simplesmente revela o pecado que habita em nós. Os juízes desse mundo, meus irmãos, jamais serão honestos. A gente não pode depositar a nossa fé na política desse mundo. Vai ter eleição esse ano. E tem muita gente que está botando fé, precisa ser esse para ir para frente, ou aquele. Pode ser que um ou outro seja melhor, mas jamais a política desse mundo vai ser algo honesto completamente, porque o mundo está em pecado. E isso tem que nos fazer ansiar pelo justo juiz. E a boa notícia que esse texto vai nos dizer agora é que ele vai chegar. Ao fim, todo mentiroso e caluniador, todo injusto, será verdadeiramente julgado e condenado num tribunal que esse sim vai ser idôneo e honesto. E vai ter esperança de salvação para todo que estiver em Cristo. Por isso a gente precisa ver o outro lado do contraste desse texto aqui agora. O verdadeiro testemunho do verdadeiro juiz. Vamos ver então essa segunda parte do texto para a gente finalizar. Veja aí a partir do verso 60 como continua o julgamento de Jesus. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu, Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Aparentemente, o sumo sacerdote estava vendo o que estava acontecendo, testemunhas falando um bando de abobrinha que não conseguia chegar a lugar nenhum. Então ele resolve tomar a frente e ele mesmo fazer as perguntas e tentar arrancar alguma coisa de Jesus. Primeiro ele quer saber por que a reação de Jesus está sendo o silêncio. Por mais que fossem argumentações que se contradiziam, Jesus não estava falando absolutamente nada. E qual o motivo disso? Ele queria saber. E diversas outras vezes a gente viu Jesus não ficando calado no Evangelho de Marcos. Ele respondia às pessoas com maestria. As pessoas ouviam Jesus e ficavam caladas. Será que agora, no momento mais difícil, Jesus ficou passivo demais? Frouxo, talvez? Ou ele realmente não sabia como responder aqui? Claro que não. Jesus ele tinha total capacidade para responder todas essas perguntas aqui, todas essas acusações. Ele podia se livrar de tudo aquilo facilmente. Mas ele não o faz. Por quê? Porque ele sabe que há um propósito para isso. Ele está chegando no momento derradeiro da sua missão.
E ele está cumprindo uma profecia que foi feita há muito tempo agora. Lembra do que está escrito lá em Isaías 53? Vira e mexe, a gente canta aqui. Isaías 53, versículo 7 diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus, ele estava cumprindo o que a própria palavra disse que iria acontecer. Ele fica em silêncio. Mas a próxima pergunta vai ser diferente. O sumo sacerdote segue com o seu questionamento e agora ele vai fazer o que ele realmente queria saber, que é o ponto final. Ele vira para Jesus e diz: Jesus, você se considera o Messias? Você é o Filho do Deus bendito? É como se o sumo sacerdote estivesse perguntando assim: olha, a gente te trouxe aqui principalmente porque as pessoas têm falado um monte de você. As pessoas falam que você é uma coisa, outros falam outra, e muitos estão falando que você é o filho de Davi esperado. Outras estão falando que você é o filho de Deus. A gente ouviu isso da boca dos seus discípulos, a gente ouviu isso da boca de judeus e gentios. Mas agora eu quero ouvir da sua boca. O que você diz a respeito de você mesmo, Jesus? É o que o sumo sacerdote está perguntando. Lembram que no início do Evangelho, Jesus evitava que as pessoas reconhecessem a sua identidade? Muitas vezes ele virava para as pessoas que ele curava e falava: olha, não conta para ninguém. Mas aos poucos ele foi mudando isso. Por que ele fazia isso no início? Porque ele ainda estava no início, e se isso se expandisse logo no início do seu ministério, certamente esse julgamento teria acontecido muito mais cedo. Ele estava tendo um tempo ainda para o seu ministério. Mas à medida que o tempo foi passando, ele começou a revelar as coisas. Obviamente, primeiro ele foi para os seus discípulos. Ele começou a contar para os seus discípulos quem ele era. Lembra que uma vez Pedro respondeu para ele e falou: tu és o Cristo. Jesus revelou para os seus discípulos, mais de uma vez até. Lembra também quando ele entrou em Jerusalém e ele foi aclamado como filho de Davi? E Jesus, ele não falou mais nada ali. Por quê? Porque ele estava já sabendo que as coisas estavam mudando. Ele estava chegando ao final. Mas ele ainda não tinha falado nada de forma pública. E agora era a oportunidade definitiva para que Jesus pudesse fazer isso. Dizer aos líderes judeus e, portanto, a todo o mundo quem ele de fato é. E é o momento que Jesus então faz a grande revelação. E ele responde um enfático: eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Messias esperado. Eu sou aquele que está anunciado nas Escrituras desde Gênesis. E foi exatamente isso que condenou Jesus. Se Jesus tivesse permanecido calado, como ele estava antes, como nas perguntas anteriores, certamente eles continuariam sem motivos de condenação para Jesus. Mas Jesus, ele faz isso, como eu já disse, para seguir o propósito da sua missão. Mas não porque ele foi pego, mas porque ele se entrega voluntariamente. O Evangelho de João, ele mesmo já havia dito: porque eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. É o que Jesus está fazendo aqui. Nenhum argumento, nenhuma acusação, nenhum tribunal humano, nada pode condenar Jesus, porque Jesus jamais cometeu erro algum nesse mundo. Mas Jesus, ele sabe que ele precisa ser condenado. Ele precisa ir para a cruz para cumprir a sua missão. Então ele dá um jeito. Ele se entrega voluntariamente. Mas sem mentir, sem errar, sem nada, ele se entrega falando a verdade. E que verdade é essa? O que significa essa resposta que Jesus deu? Primeiro, Jesus está citando a junção de dois textos bíblicos aqui. Ele cita Daniel 7 e ele cita o Salmo 110 nessa sua resposta.
Vamos olhar cada um porque eles se completam. Primeiro, Jesus cita Daniel 7:13. Lá está escrito assim: eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, veja o que está lá em Marcos, as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Veja o restante do texto. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jesus ele não está só dizendo, eu sou o Filho de Deus. Ele está virando para aqueles homens e está falando, eu sou a autoridade máxima, o domínio, a glória e todo mais o reino pertence a mim. É chocante para aqueles homens que certamente deviam conhecer o Antigo Testamento bastante, não entendê-lo, mas conhecê-lo. E o outro texto complementa esse. Salmo 110, versículo 1. Olha o que diz lá. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, é isso que está escrito lá em Marcos, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Nesse texto, mais uma vez, Jesus está se colocando em posição superior. Só que agora ele vai além. Ele é aquele que vai sentar à direita do Todo-Poderoso, e na sequência está escrito que o destino dos seus inimigos vai ser esmagados debaixo dos seus pés. A resposta de Jesus é quase uma afronta a tudo aquilo. Mas é para que eles soubessem que agora eles estavam julgando falsamente, mas no futuro, no fim, quando ele retornar sobre as nuvens, que é o que ele está dizendo, ele será o verdadeiro juiz que vai julgar esse mundo com justiça e verdade, porque todo domínio e glória pertence a ele. E todos os seus inimigos, os inimigos da verdade, vão ser esmagados debaixo dos seus pés. Meu irmão, você não precisa fazer justiça com as próprias mãos. Você não precisa dar falso testemunho para manipular os fatos do jeito que você acha melhor, para ganhar alguma coisa com isso. Há um juiz, há um legislador nos céus que cuida de todas as coisas, alguém que tem todo o domínio, poder e glória. Ele é o rei do reino deste mundo. Confie nele. Saiba que nele nós temos descanso. E no futuro, quando ele voltar para julgar esse mundo, será descanso eterno. A injustiça vai ser varrida para todo sempre. A gente precisa ter isso guardado bem no nosso coração, na nossa mente. Há um juiz, meu irmão. Você está do lado do verdadeiro juiz. Mas há uma última coisa para a gente finalizar. O resultado decorrente do que Jesus disse. O que Jesus disse? Ele disse publicamente que ele é o Filho de Deus. E, meu irmão, não há nada mais importante do que a resposta que você vai dar para isso que Jesus disse. O sumo sacerdote, ele ouviu muito bem o que Jesus disse. Ele entendeu aquilo que Jesus disse. E ele tomou uma decisão. Ele seguiu com a condenação de Jesus. E o que se segue aí no texto é provavelmente mais uma farsa hipócrita. O texto diz que ele rasgou as suas vestes. Normalmente a gente vê na Bíblia pessoas rasgando as suas vestes quando estão se arrependendo de alguma coisa, né? Momento de tristeza. Esse sumo sacerdote certamente não tinha tristeza nenhuma no coração dele nesse momento. Devia estar pulando de alegria, porque agora ele conseguiu a condenação que ele queria, o motivo que ele queria. Agora eles têm um fato plausível para acusar Jesus. Eles dizem que é blasfêmia contra Deus. Por quê? Porque Jesus ele toma a prerrogativa de ser o próprio Deus. Lá em Levítico 24:16 está escrito que quem
faz esse tipo de blasfêmia deveria ser apedrejado. Então eles usam esse argumento, essa declaração de Jesus, para enviá-lo a Pilatos e dali para a cruz. E a parte final é a mais triste. Aqueles homens finalmente mostraram a máscara que eles estavam usando no julgamento e tiraram ela para mostrar aquilo que estava no coração deles. Eles humilham a Jesus com cuspes, bofetadas, como se ele fosse qualquer um desprezado. Eles o machucam com socos e murros, porque agora eles se sentiam em superioridade. Eles zombam Jesus com brincadeiras jocosas. Até o vendam, né? O texto diz que eles vendaram Jesus aí, cobriram o seu rosto para se divertirem às custas do sofrimento dele. Mas a gente não tem que se ater a isso. A gente tem que se ater ao que Jesus fez. E em toda essa humilhação, Jesus permaneceu mais uma vez calado, sofrendo em silêncio, porque agora ele já tinha feito o que ele tinha que fazer. Todos ali já sabiam quem ele era. Todos ali resolveram trilhar o caminho de matar Jesus. Todos ali desafiaram o justo juiz. Hoje a gente viu o julgamento terreno de Jesus, a falsidade desses juízes terrenos. Mas o texto também nos mostra a glória do verdadeiro juiz. E eu quero lembrar algo, para concluir. O que Jesus disse sobre ele não deve passar despercebido por nós. Todos naquele julgamento ouviram. O mundo sabe quem é Jesus, mas muitos preferem ignorar isso. O mundo, no fundo, sabe que há um Deus, sim. Romanos 1, 19 e 20 deixa isso claro. Aqueles que não creem não é porque não têm evidências para isso, mas é porque não querem se submeter a esse Senhor. Preferem seguir com suas vidas de idolatria a si mesmos, achando que não precisam prestar contas a ninguém. Os líderes judeus fizeram a escolha deles, e por isso eles são indesculpáveis. Assim como todos até hoje que não reconheceram a Cristo, são também indesculpáveis. Diante do que Jesus disse, que ele é Deus, e ele disse isso, a gente tem duas opções. Ou você considera Jesus um mentiroso, ou você crê naquilo que ele diz. E nenhuma dessas opções é leviana. Ambas vão trazer consequências para você. A primeira significa que você descarta Deus. E a segunda é que você crê em Deus. E não há um meio termo. Você não pode dizer que crê em Deus e não o tratar como tal, e viver como se ele não existisse. Da mesma forma que você não pode desprezar Deus e querer as suas bênçãos, ou querer questionar algo que ele faça. Ou você crê nesse Deus e vive uma vida por ele, ou você despreza esse Deus e vive por sua conta própria. Mas a mensagem de Jesus para nós é que hoje ele nos chama. E ele diz: eu sou, eu digo a verdade. E no fim, todos verão, quando eu, assentado à direita do trono, me levantar e retornar sobre as nuvens para julgar esse mundo. E todos aqueles que creem em meu nome não precisam temer, porque ele está indo para a cruz justamente para isso, para comprar a sua salvação, para fazer você justo. Ele foi para um julgamento e foi injustiçado, mas pela justiça verdadeira dele, ele torna você justo. Ele passou por essa humilhação para que no julgamento final você pudesse ser absolvido. Basta que a gente o reconheça como Senhor. Vamos orar. Santo Deus, obrigado, ó Pai, pela tua obra.
Senhor passou pelos maiores sofrimentos que esse mundo pode oferecer, humilhação, sofreu injúrias, sofreu fisicamente, e foi a cruz a morte mais humilhante daquele tempo. E o Senhor é Deus, e ainda assim se submeteu a isso, para que nós pudéssemos ser feitos justos. Ó Deus, nos ajude a compreender o quão importante é isso, e não desprezar isso jamais, e nos oferecer da melhor maneira possível ao Senhor. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.